Um outro caso envolvendo o humorista Ed Júnior. Ele afirmou ter sido alvo de ofensas de uma vizinha em um condomínio na Zona Oeste aqui de São Paulo, né? Pois é, nessa segunda, o humorista e músico Ed Júnior, que tem mais de, agora, 1,5 milhão de seguidores no Instagram, denunciou que foi vítima de um ataque racista de uma vizinha do condomínio que ele vive na Barra Funda, aqui na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Então, às 2 da manhã, ele desceu lá para passear com o cachorrinho dele e, na hora de subir, ele encontrou com essa vizinha que disse que não ia entrar no elevador com ele. Então a gente vai mostrar aqui algumas imagens que estão no Instagram do Ed. Pode rodar. Fala que eu parei. Fala que eu parei. Imundo. Não encosta na minha cachorra. Sujo, imundo. Vou cair fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai não subir. Quero. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então nós não vai subir, então eu não subo também. Bora. Fala aí, porra. Cai fora, bandido. Ladrão. Olha, o vídeo, gente, tem 4 minutos, é um vídeo bastante extenso aí. Eu vou ler um pouco da legenda do Ed. Ele diz assim, ó: macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigo que não merece morar aqui. Uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Para finalizar, tive de ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte, calúnias sobre mim, novamente por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também. Não sei descrever o sentimento que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem. Porém, agora vai ser um pouco mais difícil. Beijo para todos que gostam de mim. Espero que vocês compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo crime que ela cometeu. Inclusive, a assessoria do Ed afirma que ele saiu desse prédio onde ele mora por conta de ameaças de morte sofridas pela família da agressora e que não fez registro na delegacia, o que deve acontecer, na verdade, hoje. E aí, depois do episódio, ele confirmou que vai mudar, né, por causa dessas ameaças, lamentou as atitudes dos vizinhos e promete procurar a justiça contra as ofensas. Inclusive, tem uma história, antes disso, desse vídeo acontecido, que ele diz que, muitas vezes, passaram a interfonar na casa dele, né, o zelador, pedindo para ele parar de fazer barulho. E aí que isso começou a ficar um pouco constrangedor, porque às vezes ele estava dormindo. Diz que teve uma vez que ele não estava nem em casa. Então já estava acontecendo uma espécie de um assédio, assim, em relação à presença dele ali, quando ele não estava causando nenhum problema, pelo que ele conta ali para os vizinhos do prédio. Paulinha, vamos voltar para o assunto do Ed, humorista, que a gente estava conversando aqui. Exibimos, inclusive, o vídeo. Coloca o vídeo aí de novo para a gente ver, Vini, porque ele é chocante, né? É um vídeo forte. O vídeo do Ed Júnior, trazendo aí essa vizinha, que faz uma série de ofensas, né? Extremamente racista aí. Cai fora, macaco, imundo, tu é sujo, imundo, bandido, enfim, um monte de coisas aí que ela diz. Isso porque ela não queria ir no mesmo elevador que ele do prédio, né? Eles vizinhos ali, aparentemente ela não queria subir com ele no elevador. Então é um vídeo até que tá lá no perfil do Ed, é um vídeo extenso, tem uns 4 minutos aí que ele acabou filmando e trazendo um pouco do depoimento dele a respeito do que aconteceu. E nesse caso a gente tem essas imagens aí que eu acho que falam por si. Esse caso dá para cravar em absoluto, né? Não há nenhum tipo de dúvida. Se a família dessa mulher ou essa senhora, essa mulher não provar alguma insanidade, sei lá o que for, o bicho vai pegar pro lado dela. Porque isso, desculpa, isso é crime, gente. Claro. Não tem como simplesmente você fugir de uma história como essa. Você simplesmente mesmo insana, ela deve ser processada criminalmente. Sim, mesmo insana. Consequências na mesmo natureza insana. da lei. E mais do que ser processada criminalmente, ela tem que sofrer as sanções da sociedade. Os vizinhos, a comunidade deve reprovar de forma veemente esse tipo de comportamento que é absolutamente intolerável. Absolutamente intolerável. Mais do que a lei. A sociedade deve condenar esse tipo de coisa com toda a veemência. E numa boa. Ela tem que saber que dentro desse prédio ela passou a ser mal vista por conta desse tipo de comportamento. O Ed vai se mudar. O que o Martin Luther King dizia, o que o pastor Martin Luther King dizia era o seguinte, no famoso discurso dele, I have a dream, né? Ele dizia o seguinte: o meu sonho é que os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Eu compartilho do sonho do pastor Martin Luther King, do Dr. Martin Luther King, e digo o seguinte: neste caso,
Essa mulher tem que ser julgada pelo seu caráter. Sim. Você sabe de uma coisa, Guga? Julgada pela sociedade. Deixa eu só receber quem está nos acompanhando pelo rádio. Turma, acabaram de chegar, vocês que estão nos acompanhando, são 11 horas e 36 minutos. Claro. A gente está discutindo um pouco um vídeo que está repercutindo muito na internet do humorista Ed Júnior, em que ele foi literalmente, como é que eu posso enquadrar? Vítima de racismo. Vítima de racismo, mas acho que é maior. Assédio de racismo, né? Foi atacado já é uma coisa gigantesca. Agora, eu acho que esse vídeo foi além do racismo. Posso falar, além de ser, enfim, racista e tudo, é onde ele mora, né? Isso é muito constrangedor, gente. E é onde a pessoa resiste. E é muito louco. A pessoa ter que sair de onde ela mora. Tá se sentindo ameaçada. Se sentindo ameaçada a sua vida. E já era constrangido antes. Não. Ele falou que uma vez reclamaram de barulho no apartamento dele, ele nem estava lá. Gente. Bom, literalmente o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Porque você é vítima, né, dessa mulher. Né? Tem que sair. E aí você que sai do prédio. Pois é. Né? Quem tinha que sair era ela. Claro, né? claro. Agora, você que acompanha as séries também, Paulinha, e vocês também devem assistir, tem um filme uma série chamada Dan, que você deve ter assistido. Dan, que é de gente, terror pelo racial. amor de Deus. Tá no Prime Video. Quem puder assistir essa série, assista. É uma série muito pesada. Horripilante. Assim, óbvio que conta a história de negros que vão viver numa comunidade branca, né? Mas assista, assim. É uma história, é uma questão psicológica muito Felipe, triste, horripilante, viu, Paulinho Figueiredo? Há uma diferença muito grande na questão racial entre Estados Unidos e Brasil. E muito grande mesmo. Assim. Quem vive aqui consegue perceber essa diferença. A segregação aqui é muito maior do que no Brasil, assustadoramente maior. Os Estados Unidos tiveram, a maioria das pessoas não sabem, né, colocados pelo Partido Democrata, leis de segregação racial em vários estados aqui, que eram verdadeiros apartheids, né, onde as pessoas, você tinha banheiro para branco, banheiro para negro, você tinha bebedouro, ônibus, etc. E isso foi uma coisa que veio, não foi que acabou em 1700 ou 1800, não. Isso acabou na década de 60. Né? Quando eu estou falando aqui do Martin Luther King, esse conservador, que foi o líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que acabou com esse tipo de coisa, eu estou falando da década de 60. Então, existe um passado recente de segregação explícita nos Estados Unidos. O que é interessante é que o sonho do Martin Luther King era de que acabasse a segregação, que é o que eu partilho como visão. Você não olha a pessoa pela cor da sua pele. Negro, branco, azul, essa coisa de ficar medindo Pantone, o Aécio, como é que é, não? O ACM Neto, ele é pardo, ele não é o seu. Vamos ver se ele atinge o padrão de negritude necessário para se chamar. Martin Luther King era contra esse tipo de coisa. Isso teve muito sucesso nos Estados Unidos, a ponto de que nos anos de 2006, o Barack Obama, que é o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, foi eleito com uma votação recorde. Já em meados dos anos 2000, 90 e poucos por cento, numa pesquisa do Gallup, 90 e poucos por cento, 97% dos americanos diziam que votariam num presidente negro. Depois, essa situação racial, depois do governo Obama, essa situação racial passou a se tornar mais crítica. As pessoas, em vez de se tornarem menos segregadoras, passaram a se tornar mais segregadoras. Por quê? Porque existe hoje, dentro da esquerda, um movimento muito forte segregacionalista. Esse movimento de cotas, de você dizer dizer se a pessoa é negra o suficiente para isso, reclamar de apropriação cultural, esse tipo de coisa, só segrega mais e mais e mais e mais as pessoas. Então, não é verdade. O sonho do Martin Luther King, aqui no Brasil que estava se realizando, deixa eu terminar, querido. O sonho do Martin Luther King que estava se realizando em meados dos anos 2000, e eu estou trazendo dados para vocês aqui, ele tá se tornando um pesadelo de novo. E esse pesadelo está vindo pela mão da esquerda. A mesma esquerda, que é importante dizer, que no Partido Democrata, era o Partido Democrata, que era o partido da escravidão nos Estados Unidos. O Partido Republicano, a direita americana, foi fundada como um partido abolicionista. Os estados que mantinham segregação racial no sul dos Estados Unidos eram estados democratas. O KKK, o Ku Klux Klan, era associado ao Partido Democrata. Sim. Vamos lá, Guga, para a gente fechar esse assunto.
Gente, no Brasil a gente já tem um resultado dessa política de cotas. Funciona. Está aumentando a segregação no Brasil, está fazendo com que o Brasil vire racista, muito pelo contrário. Não faz o menor sentido. A gente está sim agora tendo a inclusão dos negros de fato na universidade. A gente está tendo também empresas que também têm um processo seletivo onde eles incluem os negros em cargos de direção. E é óbvio que isso acaba quebrando aquela imagem estereotipada, aquele estigma de que negro é só trabalhador braçal, de que negro está mais envolvido em crime. Essa imagem que faz com que a polícia trate o negro de uma maneira diferente do que trata um branco, ela está sendo combatida exatamente a partir da política de cotas. E até quem se coloca contra as cotas no Brasil tenta procurar um argumento que não é atacando a política em si. O Holliday, por exemplo, ele reconhecia o resultado da política, mas ele tentava dizer que era melhor fazer uma cota que fosse só social, ele tentava engabelar, até porque a cota é social e racial no Brasil. Mas, enfim, o resultado está aí na cara de todo mundo, funciona. Muito bem. Paulinha, vamos falar um pouquinho do professor Thomas Sowell. Leiam os livros do professor Thomas Sowell. Vejam os dados, leiam qualquer coisa. Leiam Silvio de Almeida, leiam qualquer outro também. Deixa eu só girar